Pronto, acho que agora estamos. Está transmitindo para o YouTube, se eu não me engano. Creio que sim. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se realmente está indo lá. Deixa eu usar a câmera aqui por enquanto. Seja bem-vindo aí, professor Rubens. Opa, valeu. Deixa eu só responder um pessoal aqui que eu vou ativar a câmera, porque meu celular eu utilizo como câmera aqui e acaba que eu tenho que estar respondendo aqui ao mesmo tempo. Desativei a minha também. Professor Antônio Carlos, aqui. Tive um probleminha aqui na câmera, vamos ver se ela volta. Deixa eu ver aqui. Tive um probleminha. Vamos ver se ele conecta novamente. Essas tecnologias são boas, porém, às vezes elas dão uma dor de cabeça. Acontece. É. Eu tive um professor que falava assim, e quando as máquinas falharem? É esse mesmo.
É esse daí mesmo, Rubens, que falava isso daí. Quando as máquinas falar, rapaz, é brincadeira, o negócio não tá querendo ir aqui não, peraí. Deixa eu fechar de novo o aplicativo, tornar, abrir, vamos ver se ele vai. Ah, não vai, cara. O que ele quer, pelo amor de Deus? Às vezes é o meeting, você sair e voltar, talvez. Não, é o Droidcam que não tá querendo pegar conexão com o computador. O Meet. Aí, agora, tá vendo? Saí, entrei de novo nos aplicativos aqui, agora ele vai funcionar aí. Deixa eu ver agora aqui. No Meet ele vai ligar. Posicionar aqui direitinho. Eu acho que agora vai. Deixa eu ver aqui como é que tá a imagem. Tá beleza. Deixa eu ver aqui agora. Aí, agora foi. O bom é que depois no YouTube tem como a gente editar tudo isso que está sendo falado aqui antes da live. Eu fiz 2 tripé caseiro, Rubens, para iluminar. Comprei dois, como é que chama isso aqui? Luminária de LED. Ah, tá. Tá, e tá me iluminando aqui, um do lado de cá, na esquerda, e o outro aqui na direita, ó. Bem Então, aqui pertinho. eu ia mandar fazer um de PVC também, para poder, mas era mais para só segurar o suporte perto dos LEDs, mas eu acho que não vai ficar legal, vai ficar muito leve. Eu fiz de PVC, o meu é de PVC. PVC? Ah, Cano maravilha. tem cano de 20, 22, sei lá como é que eles falam lá, não entendo bem a milimetragem. E aí eu coloquei, aí tem como você colocar o regulador também, de altura. Eu comprei uma mesinha digitalizadora, chegou ontem. Sei, qual é a marca que você comprou? Qual é o... Eu não sei como é que pronuncia, não. É Ruion, sei lá. Ruion, sei lá. não conheço, não. É chinesa, comprei. Né? Mas é boa, assim... Ontem, dei aula hoje já com ela. Já? Como é que é? A interface dela é toda escura? Como é que é? Isso, é tipo um tablet, só que sem o retorno, sem o LED, né? Sem a tela. Ela é toda escura e você tem que desenhar por cima ali da tela, não é isso? Exato, muito bom. Ah, beleza. Eu acho que eu sei como é que é. Tem um amigo meu que tem uma dessa daí. Eu tô ligado. No entanto, eu não me adaptei com essa digitalizadora, não. Tentei usar uma vez, mas não... Sei lá, escrever naquele escuro ali é meio embaçado, não gostei, não. Mas assim, é uma ótima ferramenta, né? Porque você escreve ali com a sua letra direitinho e tal. Uma ótima ferramenta. E tem um software específico também, Júlio. Tem, né, Rubens? Dá para usar o slide, mas tem um software específico. Qual é o software específico lá que usa? Vou ver o nome aqui e te enviar depois, mas quando você baixa o Drive, você instala e aparece. Ah, já vem com o Drive, né, para instalar? Ah, entendi. Então beleza.
E pessoal que ao invés de usar o PowerPoint, usa acho que é o Photoshop, se eu não me engano, para montar essas coisas. Eu acho que é o Photoshop, eu esqueci, tem um nome lá no programa. Tem um quadro do Google também, é George Board, alguma coisa assim. Isso. Nesse Meet aqui mesmo já tem a opção de gerar um quadro branco, se eu não me engano, aqui. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo, é o Jamboard. É esse mesmo. Né? Uhum. É. Aqui acho que já tem a opção de fazer isso. Beleza. Cada vez mais a tecnologia só nos ajudando aí. E o Google avançou bastante nesse sentido. E aí, professor, quando você quiser começar, estamos aí. Pronto, boa noite a todos, viu? Quero inicialmente agradecer ao professor Júlio. Está conseguindo me ouvir? Sim, tem o professor Robson, que disse que ele vai dar uma palavra inicial, a gente deixa ele dar uma palavra inicial, e aí depois podemos iniciar. Pode ser? Tudo bem, tudo bem. Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pelo convite, tá? Certo. Boa noite. Professor Robson, pode iniciar aí, por gentileza? Pode iniciar? Pode. Primeiramente, queria agradecer ao professor Antônio Carlos, né, por ter aceitado o convite de participar dessa live aqui, contribuindo com nossos alunos do Colegial de Matemática. Parabenizar a Júlio pela organização e pela mediação, e falar que essas atividades remotas é muito importante para a gente não perder os laços com nossos alunos nesse momento tão difícil de pandemia, onde a gente está recluso em casa, né? Então, é muito bom, principalmente porque tanto o professor Antônio Carlos como o professor Júlio foram nossos alunos aqui na UNEB, né? E ver nossos alunos aí crescendo, os dois já são mestres, logo parte para um doutorado, e vocês são exemplo para os nossos alunos que estão aí seguindo, né? O incentivo cada vez mais, né? Então, é muito importante a gente ver nossos ex-alunos crescendo, se qualificando e absorvendo vocês na universidade, né? Porque a universidade, a UNEB é multicamp, mas eu sempre falo para os meus alunos, nós, professores, somos passageiros. A universidade foi feita para vocês. Então, vocês, é muito orgulho para a gente, vocês sendo nossos alunos, formando e voltando a casa como professor, né? Porque a ideia é essa, da instituição, é que os professores da região se qualifiquem e assumam as rédeas da universidade. Então, eu fico muito satisfeito, muito feliz em ver, né, vocês aí à frente dessa live, dois mestres recém-formados, né, com gás forte, novos, e que vai ajudar muito futuramente a toda a região. Então, um abraço e quero parabenizar e dizer para vocês que tem um bom trabalho, beleza? Obrigado, professor Robson. Muito obrigado pela sua ilustre presença aí. Registrar a presença também da professora Marialva, a nossa madrinha aí do curso de matemática, certo? Bom, pessoal, essa live tem o objetivo de falar sobre a plataforma GeoGebra para atividades online. Então, eu passo a palavra ao professor Antônio Carlos, para que ele possa apresentar para vocês essa plataforma do GeoGebra, ok? Professor, é contigo. Ok. Quero inicialmente agradecer ao professor Júlio Max pelo convite, por participar aqui da live, e também agradecer ao professor Robson Aldrin aí pelas palavras, pelos elogios, e também pelo acolhimento, né, a nós, ex-alunos, em participar de uma forma direta ou indireta das atividades acadêmicas da universidade, e em especial do Colegiado de Matemática. Quero também saudar a professora Maria Alva Stefanelli, aí, uma das precursoras do curso, uma das idealizadoras, muito feliz com a sua presença aqui. Tive a oportunidade de poder trabalhar com vocês um período na universidade, que foi de muito aprendizado, muito importante para o meu crescimento, tanto profissional como pessoal.
inclusive me possibilitou enveredar em estudos acadêmicos e me deu mais influência, vamos assim dizer, para prosseguir os estudos e realizar o mestrado pela rede Profimate SBM. Então, fico muito feliz. Quero também saudar aí Rubem Júnior, ex-aluno, está participando da live aí, e os demais presentes. Sejam todos bem-vindos. Eu tinha comentado com o professor Júlio se nós poderíamos estabelecer um roteiro ou se teria algum questionamento como ponto de partida para a gente poder discutir aqui pontualmente alguns aspectos da plataforma, mas como nós conversamos, ele deixou para que eu apresentasse a plataforma no seu ambiente geral. E aí eu vou compartilhar a minha tela aqui, inclusive eu quero saber de vocês se vocês estão acompanhando para a gente poder dialogar usando aqui a representação aqui da tela do computador como forma de ponte de explicação do conteúdo, tá? Então, eu vou esperar para que vocês me sinalizem aí. Quem não estiver vendo, que me sinalize. Se todos já estiverem vendo, eu vou começar aqui, tá? Estamos visualizando já, professor. Então, ok. Então, eu vou usar como ponto de partida aqui a live que eu realizei ontem com um aluno também do curso de matemática, que eu orientei o trabalho dele no tema plataforma Khan Academy. E na live de ontem nós aproveitamos para falar um pouquinho do ambiente do GeoGebra aqui, que é um ambiente que desde 2011 vem crescendo muito a sua comunidade, os professores, pesquisadores, Brasil e mundo afora, dando as suas contribuições e também participando no melhoramento e desenvolvimento da plataforma. Inicialmente, era apenas um software, hoje nós já temos até salas de aula virtual. A sala de aula virtual, eu recebi o convite, ou melhor dizendo, o comunicado do funcionamento no início de julho. Então, nós já temos hoje como usar uma sala virtual em um ambiente propriamente matemático, um ambiente preparado pelo GeoGebra, que é o GeoGebra Classroom. Então, essa é a tela inicial do site GeoGebra, geogebra.org. Dificilmente nós não teremos alguém que não conheça o software, alguém que trabalhe com matemática que não conheça o software. E essa tela inicial aqui, eu já estou logado porque eu pretendo aqui dinamizar as apresentações para possibilitar as interações em alguns materiais que eu vou apresentar aqui durante a live. Mas, para fazer o cadastro na plataforma, basta ter uma conta Gmail. Tendo uma conta Gmail, você habilita sua conta Gmail no GeoGebra e a Google faz a validação do seu login Gmail no site GeoGebra. Então, essa tela inicial, eu vou abrir aqui a tela do meu perfil. Então, essa é a tela do meu perfil. Quando a gente abre a tela do perfil aqui, nós temos os materiais que nós produzimos, né, ou utilizamos. Basta clicar aqui, depois que você fizer o login aqui no ambiente, sobre o seu avatar. Eu não coloquei avatar no momento. E na tela inicial aqui, que é a tela sem o login, nós temos aqui as principais publicações de materiais didáticos, que são, inclusive, materiais colaborativos e compartilhados. Então, esses materiais aqui estão disponíveis para baixar, modificar, alterar, substituir, transformar, implementar, incrementar como uma proposta de atividade em livro didático, transformar esse material aqui como um artigo, enfim. E aproveitando, falando sobre isso, não só na Dinamarca, onde o software foi criado por Marcus Hohenroetter,
mas também em diversos países do mundo, existem institutos de GeoGebra. Nós temos o Instituto GeoGebra Brasil, na cidade de São Paulo, que acompanha o desenvolvimento de produções científicas com materiais voltados para a plataforma. Então, por exemplo, se nós viermos a produzir um material, um applet, ou um material aqui voltado para o ambiente de GeoGebra, e quisermos publicar a produção desse material dentro dos critérios que o Instituto exige, eles vão recolher, vão receber esse material e realizar a publicação. Então, existem também publicações de materiais produzidos exclusivos na plataforma. Então, geralmente, quando a gente acessa regularmente a plataforma, a gente observa que existem alguns materiais que são referenciados em artigos publicados em Instituto de GeoGebra Brasil e mundo afora. Bom, se você tem um cadastro aqui na plataforma, tem um feed de notícias aqui que aparece as publicações de quem você está seguindo, porque a plataforma aqui se parece um pouco, tem um pouco de rede social, tem aquela ideia do seguir e ser seguido. Então eu sigo esse autor, que é um dos membros executivos da direção de GeoGebra, estadunidense, em Brzezinski, espero que seja essa a tradução do nome dele, ou a pronúncia. Siga esse autor também de material, esse autor brasileiro aqui, inclusive faz parte do Instituto de GeoGebra, e outros autores que vão aparecendo aqui, uma espécie de rede social aqui, só que específico de materiais produzidos dentro do ambiente de GeoGebra. Você acessando, ou uma pessoa acessando aqui o ambiente, pode buscar os materiais aqui, explorar materiais, e aí os materiais são divididos em 4 categorias, e melhor dizendo, em 3. Atividades, que são apenas um applet ou uma produção envolvendo uma construção dentro do ambiente do software. Inclusive, esse ambiente, tanto ele funciona de forma offline, apenas no computador, sem depender da internet, como também online. A gente vai ver quando a gente acessar aqui o quadrado mágico aqui de 9 pontos. Então, existe um modelo atividade, o modelo livro e o modelo sala de aula. Então, a gente pode pegar, por exemplo, qualquer material, que tanto pode ser um livro, como vocês estão vendo aqui, que pode ser uma atividade, e pode ser uma sala, copiar, transformar, adaptar, enfim, ajustar esse material para a metodologia que eu pretendo adotar, a metodologia que eu considero mais adequada para trabalhar esses conteúdos. Por exemplo, esse livro aqui, Projeções Cartográficas, foi um livro traduzido por Carme Matias, que é uma das representantes do Instituto de GeoGebra Brasil. Ela traduziu um livro produzido por esse autor aqui, Chris Cambré, que por sinal é holandês. Então tem um material original aqui, dando aqui a demonstração. Tem um material original, ela pegou e traduziu o material para o português. Esse material aqui vai falar sobre projeções, os diversos sistemas de projeções, né? Projeções cartográficas principalmente, que interessa muito aí a parte de topologia, enfim, uma matemática mais acadêmica de ensino superior, mas que serve de inspiração para alguns tipos de estudos, principalmente dos elementos da esfera, por exemplo. Então, ela na tela, e, como eu falei, adaptou para o Brasil. Então, eu não vasculhei ponto a ponto o material, não, mas ela pode, inclusive aqui, dentro da tradução que ela fez, acrescentar perguntas, questionamentos, uma interatividade com os alunos ou com o público que ela pretende utilizar esse material. Então, o material, como vocês podem ver, ele tem uma parte interativa. Eu posso pegar, por exemplo, essa atividade aqui e copiar. Se eu tenho um login no ambiente, eu venho aqui e copio. E aí, eu quero falar sobre coordenadas esféricas. Eu quero usar como base essa calota aqui e trabalhar coordenadas esféricas, matriz jacobiana, enfim, algum tópico específico, ou então elementos da esfera, ou falar sobre o hemisfério aqui, posição, coordenadas, enfim. E trabalho usando esse recurso que faz parte desse livro. Então, eu venho aqui, copio
Eu vou mostrar para vocês aqui, que é bem simples. Uma vez copiado, eu venho aqui agora, incremento, ou acrescento, modifico, troco aqui o que eu quero trocar, melhoro, coloco aqui uma orientação para o aluno, ou mudo o nome aqui, né? Uma demonstração de meridiano paralelo, enfim, um ângulo na esfera. Se o objetivo desse, que eu pretendo dar para esse material aqui é para uma outra finalidade, por exemplo, mas eu vou utilizar esse material como base. E aí eu venho aqui e modifico. Eu modifico o que já está escrito, o que já está pronto, modifico a construção se eu quiser também. Lembrando que todas essas possibilidades aí de alteração nos arquivos estão protegidas pela legislação que regulamenta a plataforma, que é a Creative Commons 3.0, que é aquela legislação para material produzido e distribuído digitalmente. Então, todo material produzido e publicado na plataforma aqui é passível dessas modificações e ajustes. E aí, depois que eu vejo aqui que esse material está adequado, eu venho aqui agora, posso incrementar esse material aqui, colocando um texto explicativo. Venho aqui. Bem-vindos. Use este material para estudar coordenadas esféricas. Então, já estou fazendo modificação do material aqui. Eu vou agora e quero incluir uma questão. Tente movimentar o ponto P clicando sobre ele. Vamos imaginar que o usuário aqui tem um conhecimento elementar na plataforma e está tendo os primeiros contatos. O que acontece? Então, quando foi criado esse ambiente online aqui da plataforma e permitiu a gente criar esses tipos de questionamento que segue a linha, não é, de várias tendências matemáticas, aí, de metodologias ativas, né, cenários de investigação, que é defendido por outro dinamarquês também, que é o Ole Skovsmose, materiais interativos, construcionismo, que é defendido por Seymour Papert, entre outros. Eu tenho aqui a possibilidade de criar atividades em que o progresso ou o desenvolvimento da atividade aqui depende de uma ação ativa do aluno, ativa e interativa. Então, eu crio as perguntas ou a proposta de atividade aqui, direcionando as ações do aluno para o objeto e para o conteúdo. Então, eu busca-se obter um equilíbrio nesse sentido, de fazer com que as perguntas tenham relevância tanto para o conteúdo, como também para o material, o recurso, o applet, a parte interativa que está sendo apresentada. Então, eu posso incluir, como vocês viram aqui, texto, questão, posso pegar um vídeo, né? Pesquisar um vídeo lá no YouTube sobre esfera, venho aqui, colo o link do vídeo do YouTube, vai ficar disponível como explicação, assistam o vídeo, venho aqui e coloco, assista ao vídeo abaixo. Vem aqui e cola o link do vídeo. Basta fazer uma pesquisa rápida em sites de matemática, o próprio YouTube, enfim, que tem muito material de qualidade, publicado de forma pública e acessível a quem estiver online. Vem aqui, cola o link do vídeo. Eu não tenho um link aqui no momento. E posso acrescentar também um link da web, caso eu queira direcionar esse aluno para uma página da web que tem uma explicação do conteúdo na forma de artigo, ou uma página, igual, por exemplo, da plataforma Khan Academy, enfim. Como eu já mostrei para vocês, incluir a questão, posso também incluir uma imagem e posso incluir um arquivo PDF. Então, a forma de utilizar a plataforma aqui, ela é bastante intuitiva, ela segue a linha das funcionalidades de plataformas convencionais, tanto para dispositivos móveis, como também para computadores de mesa.
Então, eu venho aqui, coloco o título da imagem, escolho a imagem que eu quero colocar, escrevo a descrição. Se eu quiser alterar os formatos da imagem, eu venho aqui, altero o tamanho, enfim, e dou o feito aqui, a imagem vai estar disponível. Bom, eu estou mostrando para vocês aqui toda a construção baseada em um material ou um objeto que eu estou utilizando, que está disponível já na plataforma. No início do ano, em janeiro ou fevereiro, eu não sei exatamente a data no momento, eu recebi um feed de notícia dizendo que já tinha 1 milhão de materiais. Então, nós já temos agora, depois da pandemia, deve ter passado 1,5 milhão facilmente. Então, nós já temos mais de 1,5 milhão de materiais disponíveis aqui no ambiente, que estão distribuídos de acordo com essa árvore aqui. Eu queria que mostrasse novamente a árvore. Então, aritmética, geometria, trigonometria, cálculo, probabilidade, álgebra, esse grafo aqui, essa árvore aqui, vamos dizer assim. E aí eu escolho aqui o segmento, se eu quiser direcionar aqui a minha pesquisa, ou buscar materiais específicos sobre essa temática, ou então digito aqui o tópico que eu queira pesquisar. Com certeza já vou achar muitos materiais já elaborados, preparados, modificados, incrementados. O que eu tenho pensado, uma vez que eu defendi no meu TCC, que eu estou mostrando aí agora, tópico de geometria euclidiana em ápice de GeoGebra, foi justamente quando, isso em 2015, a gente não tinha nem essa percepção dessa nova realidade que a gente está passando, vamos dizer assim, dos professores criarem materiais e disponibilizarem lá no site. Na época, inclusive, tinha até um nome que foi adotado para a plataforma de GeoGebra Tube, e seguia aquela perspectiva do YouTube lá, de disponibilizar vídeos de acordo com a temática. Então, o GeoGebra também trabalharia, só que com ênfase em construções de matemática. É claro que não só matemática a gente encontra lá no GeoGebra, a gente encontra também construções em química, em física, em biologia. E aqui, durante o trabalho aqui, eu mostro as minhas aspirações e o ponto de partida. Eu comecei fazendo um applet primitivo aqui no software instalado no computador, offline, e com base nas minhas experiências acadêmicas e no trabalho que eu vinha desenvolvendo, eu sugeri ao orientador que a gente poderia ver a possibilidade de publicar um material nesse sentido. O trabalho segue um pouco, esse trabalho que eu escrevi segue um pouco além de tutorial, até porque na época não tinha um material produzido no formato que eu apresento aqui. Inclusive, o meu trabalho foi escrito em janeiro e a plataforma 3D do GeoGebra tinha sido inaugurada em novembro do ano anterior, em novembro de 2014, a versão estável. Então, meu trabalho aqui, eu apresento algumas construções de capítulos de livro em formato digital interativo, onde eu apresento aqui os passos da construção, e a interatividade é feita usando os elementos geométricos fundamentais, ponto, reta e plano, e também mecanismos, né, de acessibilidade, botões, controle deslizantes, mensagens de textos, etc. Aí eu apresento aqui alguns passos para a construção de um material no formato na qual eu apresento aqui, que eu daqui a pouco vou mostrar. Então, eu apresento aqui a construção passo a passo, e como eu construí cada objeto para que ele fosse exibido dentro de um applet, que eu estou apresentando aqui, cada botão desse daqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele vai acessar uma parte do conteúdo. Deixa eu já abrir aqui. Por exemplo, aqui, como nós já temos essa possibilidade de interação online, por exemplo, aqui. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui o conteúdo. Então, está aqui
primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, quarto tópico, e assim por diante. À medida que eu vou avançando os tópicos aqui, ele vai me apresentando os elementos geométricos ou os elementos matemáticos que eu vou interagir. Então, por exemplo, aqui, como eu vou falar aqui de arco e ângulo, seno e cosseno, eu posso interagir aqui na circunferência trigonométrica, representando o arco, o seu seno e o seu cosseno. Então, eu fiz uma programação ali para exibir os sinais, para representar aqui a simetria do ponto P, o ângulo, o arco aqui, o ângulo. Programei também esse botão aqui para apresentar os arcos principais, os arcos notáveis. E quando o objeto se aproxima aqui, deixa eu colocar em tela cheia aqui. O objeto se aproxima aqui do arco notável, ele vai representar a medida algébrica do seno e cosseno, respectivamente aqui vermelho e azul. E, inclusive, eu exploro muito essa ideia da coloração para dar um aspecto visual. Exploro muito a visualização e a interação visual, usando cores variadas para atrair, deixar mais atrativo o material. Então, por exemplo, aqui eu vou deslizando aqui, quando eu me aproximo, ele vai mostrando aqui os senos e cossenos, que eu vejo, assim, a minha ótica, como muito útil para você explanar de uma forma mais geral o círculo trigonométrico aqui, mostrando aqui já os ângulos e seus respectivos radianos, senos e cossenos. Não abandonando também, é claro, a possibilidade desse material ser um material físico, né? Uma vez que só é possível mostrar aqui os senos e cossenos com a interação aqui, como vocês podem ver. Então, não estão todos disponíveis, não. Então, o aluno tem que interagir para que ele visualize as medidas algébricas aí de seno e cosseno, por exemplo. Então, eu busquei também ter um pouco de ponte, vamos dizer assim, entre o material físico, né, de eu poder utilizar uma representação genérica aqui, imprimir isso daqui, e aí agora os alunos interagissem com o material aqui, buscando compreender as medidas, as representações aqui que estão sendo elucidadas, né? Bom, como vocês podem ver, todo interativo aqui. Na época, nós não tínhamos, como eu falei, essa necessidade de ter assim, esses materiais todos já disponíveis. Então, por isso que eu criei a minha dissertação nessa perspectiva de ser um tutorial. Tinham poucos materiais na época, que ensinavam o passo a passo, ou como construir. E aqui eu estou mostrando como é que se era publicado na época, né? Então, estou mostrando aqui todos os passos aqui, como é publicado, e aqui ele já está disponível de forma online. Então, eu fiz isso com os principais capítulos do livro didático adotado na instituição em que eu trabalho, com o Instituto de Educação de Teixeira. Eu trabalhava na época também. Os principais tópicos de geometria, mesmo pegando um pouco aí de trigonometria aí, porque faz parte também, tanto plana quanto espacial. E aí eu criei aqui todo o roteiro aqui. Eu gostaria que apresentasse aqui o arquivo PDF em si. Ele tem aqui referência cruzada, ou seja, tem alguns comandos aqui dentro do texto que eu navego como se fosse uma página mesmo da internet dentro do trabalho. Então, se eu quero rever algum tipo de construção que eu fiz aqui no trabalho, é permitida a navegabilidade aqui dentro do trabalho. Eu posso rever ou repetir alguma explicação do trabalho que eu fiz. Ou seja, explicando de uma outra maneira o que eu estou dizendo. As construções aqui, elas são concatenadas. Então, em determinado ponto aqui do trabalho, eu estou utilizando vários passos de construções que eu fiz anteriormente lá no início do trabalho. Então, eu faço apenas aqui uma referência.
Então, por exemplo, aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais... Neste capítulo, que trata sobre triângulos quaisquer, foram incluídos inicialmente os textos e os botões das seções, como nos passos 3.3.1, tá vendo aqui? Eu naveguei no trabalho. Então, como é que é esse passo que eu mencionei lá? É o passo aqui que eu estou mostrando como é que eu interajo dentro do ambiente. Lembrando que toda essa interação aqui ela é feita offline. Então, essa aqui é uma forma de se construir um material do zero, vamos dizer assim. Você apenas fazendo a migração ou adaptação do conteúdo do livro para o ambiente do GeoGebra. E aí, como vocês viram aí, que tem essa interatividade no trabalho, tem como rever alguns passos aqui. E aí foi desafiador para mim, na época, fazer construções em geometria espacial. Então, não tinha nada escrito, tinha alguns trabalhos, muita coisa produzida em geometria plana, em applets, envolvendo geometria plana, mas em geometria espacial, como eu havia dito anteriormente, só tinham 3 meses, assim, da publicação da versão estável do programa. E aí, eu construí aqui, como vocês estão vendo, eu vou mostrar aqui já o arquivo que está publicado, e ele está disponível, pode ser compartilhado, e enfim. Eu vou até mandar o link para vocês, caso vocês queiram fazer uma interação ao vivo aí. Deixa eu só voltar aqui. Então, por exemplo, aqui o capítulo 14, que é de geometria espacial. Então, aqui o conceito. Tem aqui a observação, eu posso animar. Posso parar a animação. Posso interagir aqui na janela 3D, como vocês podem ver aí. E eu vou vendo aqui, de acordo aqui, aqui é como se fosse o menu dos capítulos do livro, das seções do livro. Então, eu vou vendo aqui o que eu pretendo estudar. Vou colocar em tela cheia aqui, para dar mais visibilidade. Para uma apresentação online, eu considero esse material aqui bastante adequado, porque ele apresenta aqui o tópico teórico, apresenta a interatividade, né? E, é claro, permite a interação do aluno e a interação do professor, não só material professor, mas material aluno e professor, ou seja, o aluno pode interagir, fazer o questionamento do professor, e assim segue. Como eu disse, na época, não tinha nenhum material produzido e, como eu falei, eu construí baseado nos conceitos do livro, toda a estrutura aqui do trabalho. Seguindo, como eu falei, essa concatenação aqui, tá a referência cruzada, né? A construção de um capítulo como esse depende de passos de construções de alguns capítulos anteriores. Então, esse material aqui está disponível, o professor pode vir escolher algumas partes aqui desse trabalho. Eu mostro aqui, por exemplo, aqui a demonstração do volume da esfera, usando aqui a anticlepsidra, né, como é chamada. Tem aqui a parte teórica, a parte interativa. Mais à frente, tem uma parte aqui que eu apresento aqui o algoritmo do cálculo, né, a fórmula já calculando aqui, por exemplo, a área do fuso. Então, eu posso virar aqui a área do fuso, dimensionar aqui a esfera, o raio que eu quero, o raio tem essa medida aqui. Lembrando que eu posso usar a câmera aqui, né, para... Enfim, eu estou mostrando esse material porque foi um material que eu tenho um conhecimento mais íntimo, porque eu produzi, mas não só esse material que eu produzi, mas outros materiais que estão disponíveis no ambiente são muito ricos e muito produtivos para uma aula online. Então, assim, para, por exemplo, falar aqui sobre fuso e cunha, esse material aqui eu vejo como adequado,
Aqui agora, como eu falei, basta copiar, acrescentar as questões, ou as explicações, as orientações, o direcionamento. Posso também disponibilizar para o aluno, como eu vou mostrar daqui a pouco, a gente pode disponibilizar no formato híbrido, né? Tanto a parte, tem um material físico para o aluno ter o contato, para o aluno ler, escrever, etc e tal, como também ter o material interativo. Eu venho produzindo materiais nesse formato, até porque a acessibilidade à tecnologia no Brasil e também na nossa região aqui, ela é ainda muito restrita por conta do investimento, vamos dizer assim. Então, algumas pessoas ainda não têm acesso. Por exemplo, essa atividade aqui, com atividade sobre cerca retangular, função afim quadrática, está baseada em uma seção lá da minha dissertação. Eu construí aqui o roteiro físico, que é um PDF, vocês estão vendo aí. Então, o aluno pode fazer aqui, eu estou passando aqui as instruções, ele pode fazer aqui a atividade no papel. Então, tem aqui esse plano cartesiano aqui, essa malha quadriculada, onde ele vai representar aqui os pontos no plano, no papel mesmo. Aqui ele vai representar a função perímetro e aqui ele vai representar a função área. Para ele fazer isso, ele vai usar essa tira aqui, ele vai destacar essa tira, fazer dessa tira aqui um laço e transformar esse laço em um retângulo. E aí ele vai variar as medidas do retângulo de acordo com essas marcações aqui, de 1 em 1, de 2 em 2, os lados, dos dois lados de um retângulo, né? E aí, desenvolver aqui a atividade. Caso o aluno... o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Então, por exemplo, essa atividade aqui está dentro do ambiente, mas os alunos só usam o WhatsApp, ou não tem acesso à plataforma, não sabe fazer login, não tem uma internet permanente, não tem uma acessibilidade contínua a um ambiente online. Então, ele usa o WhatsApp, usando uma rede móvel da operadora que ele utiliza, enfim, e aí ele só acessa dados móveis, vamos dizer assim, no seu aplicativo de mensagem, na sua rede social, e por aí vai. Então, para esse aluno, para esse formato, que inclusive um dos autores comenta, né, que no Brasil a gente tem que fazer com que a tecnologia ela seja adaptativa para também buscar atender a essas particularidades ou essas limitações, vamos dizer assim. Então, manda para esse aluno um arquivo PDF, ele vai agora buscar desenvolver material aqui usando folha mesmo, folha e papel, né? Porque ele não tem, como eu comentei, a possibilidade de interagir online aqui no ambiente. E aí, deixa eu fechar aqui. Para o aluno que tem a possibilidade de interação online, ele vai vir aqui interagir com o objeto. Então, esse seria o formato da tira de papel lá no formato de cerca, que ele iria produzir, e teriam essas medidas aqui, não é? 7 por 7, por exemplo, ou 8 por 6, 10 por 4. Porque lá na tira tem as orientações lá, o perímetro total vai ser de 28. Então, existe aqui algumas limitações para a construção, inclusive essas limitações estão também impostas aqui no Applet, né, no recurso aqui do GeoGebra. O aluno, pelo celular, esse Applet aqui está compatível para o celular. Eu geralmente busco produzir esses applets com essa compatibilidade para que o aluno possa acessar pelo celular. Então, pelo celular, muitos alunos fizeram a maior parte das atividades que eu tenho disponibilizado no ambiente de GeoGebra aqui pelo celular. Alguns mesmo fizeram pelo computador. Então, está até assim pequeno aqui em relação à área de abrangência da tela por conta disso, porque aqui é para que seja possível o aluno visualizar na tela celular, por exemplo. E aí,
Esse material vou até postar aí no Google Meet. Quem quiser acessar pode interagir aí. Quando ele está aqui em ambiente online, então as questões 1 e 2 são comentários, imagens e prints da tela. Então foi como ele buscou aqui fazer a interação com o objeto. Então na questão 3 aqui eu já começo a fazer perguntas relativas à interação e agora buscando produzir aqui algum tipo de ideia. E aí é desafiador para os pesquisadores de uma forma geral, não só para quem já tinha uma certa vivência dentro de um ensino mediado por tecnologia, mas também para professores que não tinham assim uma acessibilidade tão grande, produzir questões, atividades que buscam fazer essa interação entre applet e conteúdo, que segue muito aquela linha do pensamento computacional, né? O aluno tem que abstrair, observar padrões, buscar aqui realizar conjecturas e agora desenvolver um raciocínio buscando o entendimento do conteúdo. Então, está muito presente nessas atividades aqui o pensamento computacional, que é uma tendência que vem também sendo muito discutida aí. Então, assim, essas questões aqui são baseadas na interação, buscando, como eu falei, interagir, relacionar com o conteúdo. Então, em determinados momentos aqui, o aluno vai ter que fazer no papel alguma coisa, porque, como eu disse, o software aqui não vai dar respostas prontas. Eu até aqui, por exemplo, não coloquei aqui a representação da parábola por completo, o aluno tem que completar, tanto no caderno como lá na atividade, e busquei e orientei os alunos a fazer esse intercâmbio, interagir com o objeto, buscando também, a partir dessa interação, fazer anotações e registros no papel. Então, bastante direcionado para essa ideia de que não só o ambiente digital, mas também o ambiente do papel. Essa atividade em si aqui, como eu mencionei, ela busca aqui falar um pouco de função afim, que é esse gráfico aqui, e função quadrática, né? Inclusive, eu faço perguntas aqui, a função da área, a função do perímetro, a reta que passaria aqui. E mais à frente na atividade, como vocês estão vendo, eu incluí um vídeo, que é um vídeo lá produzido pela Matemática Multimídia, o site M3 da Unicamp, de onde eu tirei algumas inspirações para produzir esse material. E esse vídeo aqui traz agora uma nova abordagem para essa mesma ideia da cerca retangular. Aí o vídeo aqui busca fazer com que a pessoa cerque essa casa aqui até a margem do rio. E aí tem algumas restrições que no vídeo apresenta que o aluno vai ter que interagir. Aí eu peço para o aluno assistir e buscar aqui, com base nas funções que o vídeo apresenta, escrever as áreas e calcular os valores máximos da área. Então, o que eu quero salientar aqui nesse momento é que não ficou restrito apenas à construção do ambiente de GeoGebra, mas busquei aqui estender também a um recurso que estava fora do ambiente aqui, que é no caso aqui esse vídeo, que inclusive tem um roteiro próprio, que eu disponibilizei para os alunos, não está aqui, mas eu disponibilizei o PDF para eles, explicando como utilizar esse vídeo aqui e como desenvolver a atividade. E aí, como nós estamos falando de atividade online, eu posso pegar essa atividade aqui e transformá-la em uma atividade com interação em tempo real. Então, esse link aqui, que eu vou disponibilizar para vocês aí, no Google Meet, ele permite que a pessoa entre numa sala de aula do Google Classroom, melhor dizendo, do GeoGebra Classroom, desculpa, uma sala de aula de GeoGebra,
Nessa sala de aula, não é necessário fazer login, a pessoa pode se identificar com o nome, apelido, enfim. E não vai aparecer para mim aqui, porque como eu estou enviando, eu não tenho como ter a visão do aluno, no sentido de ver como é que seria a interação do aluno acessando o ambiente. Mas vai aparecer uma tela inicial, onde se é solicitado o nome, o aluno ou a pessoa que está entrando no ambiente insere o nome, e aí aparece o que é chamado de tasks. Aparecem as tasks, que são essas tasks que vocês estão vendo aqui. Então, essa visão que eu mencionei agora há pouco, tem a visão do aluno e a visão do professor. Então, estou aqui na visão do professor, porque eu fui quem disponibilizei o material. Então, a partir do momento que acessa lá o recurso e as pessoas começam a fazer, vai aparecendo aqui ou os nomes, ou eu posso ocultar os nomes aqui. Vai aparecer, se eu quiser ocultar os nomes, vai aparecer Student 1, Student 2 e por aí vai. Vai enumerar, colocando a palavra Student na frente, quantos estudantes estão fazendo a atividade. Eu utilizei já em algumas aulas online que eu venho realizando pela Secretaria de Educação do Estado, esse formato de aula. Então, eu disponibilizo material ao vivo durante a aula e peço os alunos para entrarem. Eles vão acompanhando pelo áudio do Google Meet, que nós temos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, uma plataforma do Google Classroom, Google Meet, enfim, o Google for Education. E aí o aluno entra nessa plataforma, entra aqui no ambiente, vai acompanhando as orientações pelo áudio e vai desenvolvendo as atividades. E aí, durante a aula, ele entra com o microfone e fala: professor, veja a minha como está. Se vocês puderem, ou quem puder fazer, seria até interessante para deixar a coisa aqui, a apresentação da live aqui mais demonstrativa, mais clara nesse sentido. Então, vai aparecendo aqui o que cada aluno fez, o que cada pessoa fez, enfim, aluno, professor, pode ser um curso, por exemplo, que curso de aperfeiçoamento que esteja sendo realizado. E aí, dá para se acompanhar aqui em cada tarefa, de forma personalizada, o que cada aluno fez. Então, eu estou defendendo esse ambiente, já que agora tomando a minha postura aqui enquanto pesquisador e, enfim, enquanto professor de matemática que busca agora incrementar as aulas com novas tecnologias e plataformas que disponibilizam uma personalização de conteúdos, eu estou defendendo aqui o GeoGebra Classroom por conta disso, porque você personaliza as questões, como a gente viu agora há pouco, lá na outra tela, você adota ou incrementa a sua metodologia, a sua forma de trabalho com relação ao conteúdo. Então, a gente não recebe, ou você não está condicionado a seguir uma lista de questões disponíveis em uma plataforma específica. Então, não deixando de considerar que essas plataformas que têm conteúdos já estruturados, inclusive alinhados com a BNCC, que são de grande valia, são. Mas uma das grandes dificuldades que o professor tem no sentido de personalizar a sua aula, deixar ali a sua metodologia de aula no trabalho desenvolvido, tanto ambiente físico, ambiente híbrido, ambiente virtual, ambiente online, é justamente essa ideia de personalização. E a plataforma aqui permite isso. Então, os alunos, como vocês estão vendo, eles estão interagindo, os participantes da live estão interagindo, e eu acompanho aqui em tempo real o que cada um está fazendo. Se tiver alguma dúvida ou quer algum questionamento, o aluno entra via microfone, eu vou orientando, faço correção, enfim, acompanho o desenvolvimento da atividade. Então, a personalização fica nesse sentido, de
a gente poder fazer o atendimento individualizado, mesmo em um ambiente online. Então, como vocês podem observar, as tasks ficam aqui disponíveis, à medida que o aluno vai interagindo, ou pode ser feita uma pergunta ao vivo, e aí, eu acompanhando aqui, vou abrir aqui, eu vejo que uma prévia da tela do aluno. Então, em um determinado instante, a configuração, a formatação desse Student 2 aqui, ou Student 2 aqui, é essa, ele interagiu com o app dessa maneira. Tem também interação, como vocês perceberam lá no ambiente, para essas questões que eu vou passar aqui mais à frente, em texto. Então, por exemplo, deixa eu só voltar lá no... Então, o aluno pode interagir em texto aqui. Se essa atividade estiver vinculada a um grupo, isso é, se um professor tem os e-mails dos alunos, ou uma forma de entrar em contato com esses alunos através de um e-mail, de uma conta de rede social, como é o caso, por exemplo, do Facebook, ele pode disponibilizar essas atividades aqui e fazer o acompanhamento assíncrono. Nesse momento aqui eu estou mostrando a interação ao vivo, como vocês puderam acompanhar aí, mas tem também a interação assíncrona. A interação assíncrona é quando eu transformo essa atividade aqui, eu venho aqui, compartilho ela em um novo grupo, ou em um grupo existente. E nesse grupo eu vou incluir os e-mails ou as contas dos alunos, ou das pessoas que estão participando da atividade. E essa atividade, nesse formato aqui de grupos, eu vou disponibilizar para que o aluno faça em um outro momento, não necessariamente durante a aula. Então, o aluno vai ter um prazo aqui que eu vou estabelecer. Eu faço a postagem aqui, como vocês estão vendo. Deixa eu só editar aqui. Eu coloco um prazo, vou determinar que seja, por exemplo, até o dia 10. Então, estabeleço um calendário de atividades e vou disponibilizando essas atividades dentro do grupos aqui, do GeoGebra Grupos, que é uma outra plataforma. No caso, essa daqui é assíncrona, isto é, ela não é em tempo real, porém, a vantagem desse ambiente de GeoGebra Grupos é o registro da atividade, da realização da atividade, não só para o professor, porque o GeoGebra Classroom fica disponível apenas para o professor. A interação é ao vivo. Se o aluno saiu da sala, entrar novamente, ele tem que entrar e informar novamente o nome, vai aparecer lá como se fossem 2 alunos distintos. Já que no GeoGebra Groups, que é esse formato aqui de grupo, eu disponibilizo de forma assíncrona. Então, o aluno vai ter um prazo para responder essa atividade. Eu, inclusive, também trabalho nesse formato, tanto ao vivo como também síncrona, ao vivo, e assíncrona, para ele fazer em casa, como se fosse uma tarefa de casa, um mini projeto, enfim, que foi o caso aqui dessa atividade. Estabeleço um prazo de duração dessa atividade. Como a gente está em tempo de pandemia, eu estou estabelecendo prazo para que o aluno tenha assim, uma rotina de estudo. Então, ele vai aqui ter um prazo de duração da atividade para respondê-la. E aí, a partir do momento que eu tenho aqui membros vinculados a esse grupo, que no caso que só tem eu no momento, mas se eu tenho aqui membros vinculados a esse grupo, vou compartilhar aí, quem quiser entrar só como demonstração. E eu vou abrir também a atividade, porque o objetivo aqui é mostrar a eficiência da plataforma e também as suas potencialidades. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou abrir aqui a atividade. Ainda assim, como vocês estão vendo aí agora, eu estou retomando a atividade agora como uma atividade de GeoGebra Groups. Eu posso dar uma aula que não tem interação ao vivo, que é o caso do GeoGebra Classroom, do GeoGebra
Classroom, isso mesmo. Não tem interatividade do aluno, mas eu posso estar aqui explicando o conteúdo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse material, eu, durante uma aula, em determinado momento, expliquei aqui a questão. Então, a partir do momento que eu criei a atividade lá, compartilhei num grupo, eu tenho a possibilidade de interagir aqui e incluir as fórmulas matemáticas em sua linguagem usual, usando aqui o comando fx. Ou então, digitar em LaTeX diretamente, né? Então, por exemplo, aqui, essa parte aqui não depende necessariamente de uma fórmula de LaTeX específica, então vai ficar menos x ao quadrado, mais 14x. Isso daqui, se eu não me engano, já tem mais de uma semana que eu fiz essa atividade, basicamente um mês que eu fiz essa atividade. Esse registro aqui ficou todo gravado dentro do ambiente. Então, algumas partes aqui eu estava tirando dúvida do aluno que me perguntou, eu respondi e ficou gravado aqui para mim poder utilizar, para eu poder utilizar em uma posterior consulta. Como vocês estão vendo aqui, então o que eu fiz anteriormente fica gravado. Então, quando eu peço aqui verificar, ele armazena essas respostas que eu dou aí. Tanto o professor armazena as respostas que ele dá na atividade, como também o aluno. Então, recapitulando aí. Se eu crio uma atividade online e compartilho essa atividade dentro do GeoGebra Grupo, o aluno acessa a sua resolução e o professor também acessa. O professor tem a condição de intervir, por exemplo, aqui, não aparece para mim, mas se fosse um aluno respondendo, eu estivesse corrigindo essa atividade aqui, eu poderia fazer um comentário. Reveja o sinal na segunda linha, refaça a atividade. Enfim, eu posso acrescentar um comentário específico naquela questão aqui. Então, nesse sentido, a plataforma que permite ser bem pontual aqui no acompanhamento do desenvolvimento da atividade. O aluno pode incluir também, se ele quiser e achar mais conveniente, a resolução feita no caderno e acrescentar aqui como foto. Isso é permitido, basta ele clicar aqui em inserir imagem. Ele fotografa do celular mesmo e já envia aqui no ambiente. Ou ele pode responder aqui o texto, se for apenas palavras, ou ele pode fazer também o envio da imagem, como eu acabei de mencionar. Então, tudo isso fica armazenado aqui na conta do professor. E aí ele pode reutilizar o material e, como eu mostrei para vocês aí, estou mostrando, os registros aqui que ficam feitos, tanto no GeoGebra Groups como no GeoGebra Classroom, ficam armazenados. Então, por exemplo, aqui, isso vai ficar armazenado nessa sala de aula, na minha conta. Então, essa sala de aula vai aparecer lá no meu cadastro, vai aparecer aqui no meu perfil. Então, eu posso ver aqui, sala, classes, né? Então, essa sala de aula aqui, o class, que eu acabei de criar aqui para a live, ela fica disponível. Eu acesso aqui e vejo as interações aqui, quem estava interagindo aqui ao vivo, o nome, enfim, se eu quiser aqui ocultar, como eu falei agora há pouco. Se eu quiser ocultar os nomes de quem interagiu, vem aqui e oculto. Posso pausar aqui a sua interação. Posso fazer, por exemplo, tipo uma atividade relâmpago. O aluno está online, eu falo assim, todo mundo agora. Marca a alternativa. Aí eu vou, dou uma pausa aqui, avalio a resposta de cada um e falo, fulano de tal acertou, então, quem respondeu letra tal errou, quem respondeu, a alternativa era C, quem respondeu B errou. Ou então eu falo assim, fulano de tal, errou. Reveja a sua resposta, reveja os cálculos e por aí vai. Então tem esse painel aqui que se acompanha ao vivo, em tempo real, ou praticamente real, a diferença é mínima de segundos, a interação dentro do ambiente. Então, para a live de hoje, eu espero que eu não tenha sido redundante e também
tenha abarcado aí o que eu tinha proposto, que era justamente mostrar as possibilidades de atividades online, eu quero concluir aqui só mostrando esse livro, que é um livro digital, que segue aquela mesma linha daquele material que eu criei lá na dissertação, só que agora estruturado aqui, como vocês podem ver, com o livro, capítulos e seções. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, só para ilustrar esse mini-jogo aqui, onde o objetivo aqui é fazer com que esse personagem, que inclusive é um personagem de desenho animado chamado Ash, capture esse Pokémon aqui, que é um ser que tem poderes místicos, né? Então, ele tem que fazer com que essa bola aqui, que é a bola do Pokémon, não me lembro o nome exato agora, esteja posicionado nas coordenadas do ponto vermelho, que é justamente aqui. Pokébola. Isso, Pokébola. Obrigado, Júlio Max. Então, o que o aluno tem que fazer aqui? Compreender o conceito de coordenadas cartesianas. Então, ele tem que colocar aqui no alvo. Qual é o alvo aqui? O alvo é justamente onde está o Pokémon, que ele quer capturar o Pokémon, então -1 para X, 2 para Y. Então, esse material aqui não fui eu quem produzi, eu peguei de outro professor, os créditos ficam mantidos, está aqui o nome do professor, do colaborador, a plataforma é colaborativa. Mesmo quem não criou material, ou quem não cria material, ou quem não tem, assim, uma atividade dentro da plataforma, pode utilizar, modificar, como eu falei, tudo que está lá disponível, adaptar, incrementar, como eu já falei, e os créditos ficam mantidos. Enquanto o ciclo de vida de utilização desse material estiver aqui, fica aqui o concatenamento, a ordenação dos autores que fizeram a intervenção. Eu fiz alguns ajustes aqui, só no aspecto visual aqui dos botões e no formato aqui da tela. Então, quando eu clico aqui em lançar, já mencionei aqui as coordenadas do alvo, clico em lançar, tem interatividade como vocês estão vendo, e aí mostra o fim do mini-jogo, né? Então, esse mini-jogo aqui, dentro da perspectiva que eu utilizei a atividade, era para que o aluno compreendesse a representação de coordenadas cartesianas, tanto interagindo aqui com o jogo e também representando aqui em linguagem usual, né, linguagem matemática usual. E por aí vai. Então, tem várias atividades nesse livro aqui. Esse daqui, por exemplo, eu peguei um material desse autor, que eu vou mostrar aqui. Usei aqui, como eu já venho comentando, explorei aqui bastante as cores para dar esse aspecto visual bastante presente e mais proximidade do conteúdo e da compreensão do conteúdo. Tem aqui os controles deslizantes. Tanto pode interagir no controle deslizante, como também pode interagir aqui no elemento geométrico ponto. Então, o objetivo é alcançar a coordenada 2 e 4. Então, responder. Corrigir. Então, a coordenada ponto A já está correta, por exemplo. Então, a palavra errada aqui que estava antes, desapareceu. Então, esse material aqui, eu fiz uma adaptação desse material aqui. Então, era assim, como vocês estão vendo. Eu deixei ele assim. Não sei se eu passei muito rápido aí a tela. Vou voltar novamente. Era assim, como vocês estão vendo. Eu deixei ele assim. Explorei bastante aí as cores, como é que fala? Essas correspondências de cor e seus respectivos pontos, enfim. Não fiz muita alteração no material em si, porque ele já estava dentro daquilo que eu considero aqui apropriado para essa atividade. Alguns materiais, como eu já mencionei, venho falando, eu fiz adaptações, outros eu copiei na íntegra, alguns materiais eu traduzi, esse material eu traduzi diretamente desse autor aqui, que é, como eu já mencionei, Tim Brzezinski, que é do Comitê Executivo de GeoGebra, e fui acrescentando aqui. Esse material aqui, por exemplo, e aí eu vou retomar aqui a plataforma, a página inicial aqui do meu cadastro, só para fechar aqui a minha explanação. No meu perfil, que eu incluí aqui os favoritos.
Aquele autor, ele disponibilizou aqui um repositório organizado em pasta aqui, de conteúdos de matemática ensino médio, matemática elementar, de álgebra, matemática ensino fundamental 2, de funções de geometria. Por exemplo, aqui, de funções. Então, tem aqui, construindo funções, interpretando em inglês. Então, o material que está em inglês, mas a gente já observa já, desde já, a qualidade do material aí, que buscando poupar tempo e energia, nos auxiliaria a melhor explicar ou nos ajudar a explicar alguns conceitos, né, por exemplo, de função exponencial. Função exponencial decrescente, por exemplo. Então, esse applet aí está bastante intuitivo a explicação, e com a complementação da explicação do professor, ainda torna mais claro o seu entendimento. Ele deixou a possibilidade aqui de alterar a curvatura da função, e também de interagir aqui com os objetos, né? Então, esse material aqui, como eu já mencionei, eu posso copiar, adaptar, traduzir, enfim. Posso aprofundar aqui nas seções aqui e buscar materiais mais detalhados, como eu já mencionei, alguns deles eu até já traduzi e já incrementei nas minhas atividades, que, por exemplo, permite o aluno construir qualquer função. Então, tá aí. O aluno interage aqui no campo de entrada, ele visualiza a função como se fosse a própria tela do GeoGebra básico, né? Aquela tela básica do GeoGebra mesmo. Mas aí o professor pode criar um conjunto de atividades aqui embaixo que permite que essa interação seja vinculada a uma questão, a um problema, enfim, né? Aqui, novamente, eu adaptei essa atividade aqui, era apenas o objeto, eu incluí questões e coloquei aqui, como eu já mencionei, cores para destacar bastante aqui a finalidade ou a parte interativa do objeto. Esse material aqui, como vocês estão vendo, ele está adaptado ou compatível para celular. No celular ele funciona perfeitamente, o aluno pode interagir aqui, responder, enfim. E é nessa linha que eu vejo as possibilidades de utilização de materiais da plataforma GeoGebra no ambiente online. Para fechar, finalmente, a minha fala, e aí eu peço desculpas aí se eu delonguei até um pouco mais do que o esperado. Tem também a possibilidade de fazer alguma coisa ao vivo, né? Então, o professor vem aqui, ele está em uma aula ao vivo, ele compartilha a tela, abre aqui o GeoGebra clássico, online. Então, não depende do aplicativo instalado no computador. Ou ele abre notas para fazer algum comentário, escrever, desenhar, alguma explicação que ele queira fazer. Então, ele vem aqui, até mesmo usando uma lousa, enfim. Então, ele vem aqui e escreve, né? Me desculpe aí, porque eu estou usando o mouse, viu? Se A diferente de zero, né? Vamos supor que o professor queira fazer a escrita aqui. Se A é diferente de zero, então existe a função ax² mais bx mais c, por exemplo. Então, tem essa possibilidade aqui, é um notas dentro do ambiente de GeoGebra. Esse notas, como já estava previsto, traz consigo aqui as ferramentas principais de GeoGebra, as formas geométricas e aqueles objetos fundamentais. Escrever uma equação, né? Eu quero escrever uma equação aqui. Então, π sobre 2, ele já escreve já em linguagem usual, igual a 3x. Vamos supor que eu esteja resolvendo uma atividade. π sobre 2 igual a 3x. Aí eu quero concluir aqui essa atividade, né? Então, novamente, equação. Ou alguma explicação que o aluno perdeu, né? Então, π sobre 6 igual a x. Então, além daqueles ambientes que eu já mencionei, GeoGebra Classroom, GeoGebra Groups, tem ainda essa interação aqui ao vivo. Pronto. Esse material aqui fica disponível, fica, o professor vem aqui, grava,
compartilha, vou gravar aqui para vocês verem. Me desculpe aí se eu compartilho aqui, e aí o aluno interage em tempo real. Espera aí, quero copiar primeiro. Então, vem aqui, entra lá, ó. Aqui está o link da sala, como eu mencionei, do grupo, melhor dizendo. Deixa eu só voltar aqui rapidamente. No Notas aqui, que apareceu aqui. Gravar. Copiar. E vem e disponibiliza para o aluno. Ó, fiz essa anotação aqui para complementar minha explicação durante a aula. Acessa lá e dá uma olhada, por exemplo. Não é a anotação que eu gostaria de apresentar no momento, mas é só a título de demonstração da utilização da plataforma, tá? Então, como eu já mencionei, tem esse ambiente, tem os outros, né, que estão aqui, calculadora 3D, que no caso para representar superfícies, formas geométricas 3D, o ambiente de computação algébrica, aquela parte que a gente trabalha principalmente aritmética, calculadora científica, calculadora gráfica, e o GeoGebra clássico em si. Essas plataformas aqui, ou melhor, essas partições aqui do GeoGebra estão também disponíveis no GeoGebra software instalado nos sistemas operacionais padrão, tá? Então, tem interação, como eu já mencionei, do material preparado pelo professor, e interação ao vivo aqui, que o professor abre aqui o Notas, escreve usando uma caneta, ou escreve usando o texto mesmo, digitando, ou copiando e colando, ele permite facilmente. Deixa eu só ver aqui se eu tenho alguma coisa nesse sentido. Tem esse material que dá, por exemplo, aqui eu venho aqui, copio essa definição. Se eu quero explicar esse conteúdo aqui, mas eu quero também apresentar elementos de interação dentro do ambiente. Venho aqui, colo. Tá aqui, é claro, tem que adaptar algumas coisas aqui, porque eu estou copiando de um PDF, não é necessariamente um documento que foi formatado. E aí está aqui. Alguns textos, alguma parte de explicação de texto que eu tenho que fazer, tem essa possibilidade aí, como vocês estão vendo. Então, dá para fazer praticamente tudo, usando só recursos online, é claro, com auxílio aqui do ambiente GeoGebra, do site geogebra.org. Eu peço desculpas, que eu vou encerrar a minha fala, já com um tempinho já avançado, agradecendo desde já a paciência e a audiência de vocês, reiterando aí novamente o agradecimento ao professor Júlio Marques pelo convite, professor Robson Aldrin aí por dar essa oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco a respeito do ambiente, das possibilidades aqui também. A todos os presentes, muito obrigado. E é isso. E vou estar aí atento aí às perguntas e ao encerramento, tá? Muito obrigado a todos aí pela audiência. Professor, muito obrigado pela sua explanação, né? Muito boa, por sinal. Muitas são as opções aí para a gente estar podendo usar a plataforma GeoGebra, tanto online quanto offline, e realmente é uma ferramenta que auxilia bastante ao professor nessa questão de álgebra, geometria, estatística, probabilidade também, né? Já a plataforma foi modificada e gostaria que o senhor disponibilizasse aqui no chat o link para que nós possamos acessar o seu perfil lá do GeoGebra, que a gente possa estar usando esse material, e, se possível também, o link para que possamos fazer o download da sua dissertação lá do mestrado, já que ela também tem um trabalho melhor com a construção de applets. Talvez a pessoa queira construir do zero, né, o applet, então seria interessante que o pessoal pudesse ter acesso aí. Então, por gentileza, se eu puder colocar o link lá da dissertação, para que o pessoal possa fazer o download,
Eu agradeço muito. Se alguém da live presente aí, professor Rubens, tá por aí? Não. Acho que não. Professor Robson, alguém queira fazer algum questionamento? Temos aqui presente Fernanda Alonso, temos Elizabeth Santos. Caso alguém queira fazer algum pronunciamento, Gisele Moitinho também. Beleza? Então, se tiver algum questionamento, estamos à disposição. Então, pessoal, o professor disponibilizou no site aí, ó, o link onde tem assim, geogebra.org/CTE, é o link dele, da página dele no GeoGebra. Isso. O próximo link é o link da dissertação dele, está lá no site Profmate. Isso. Opa, eu vejo que ninguém não tem nenhuma pergunta, até porque também sua explanação foi bem explicativa, bem intuitiva, certo? Então, mais uma vez, agradeço demais a sua disponibilidade, né, em estar participando aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Espero que eu possa contar contigo novamente para uma próxima live, quem sabe, por exemplo, para falar sobre a janela CAS, do GeoGebra, né? Sobre outra ferramenta que o GeoGebra proporciona, porque, assim, o pessoal geralmente tem mais costume de usar o campo de entrada, construir lá as retas e gráficos já nos próprios menus lá superiores. Mas a janela CAS, geralmente o pessoal não utiliza muito, mas é uma janela muito útil no GeoGebra. Eu realmente posso fazer na próxima live esse abordamento da janela CAS GeoGebra, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Aos demais também, muito obrigado pela presença. Professor Robson, muito obrigado por estar presente também dessa live, tá certo? Fica aqui o meu abraço a todos e todas, e uma ótima noite, e que possamos aí seguir em frente e inovar cada vez mais a tecnologia, nós possamos cada vez mais nos transformar como profissionais, dedicar cada vez mais e evoluir, cada vez mais evoluir, tá certo? Então, professor Antônio Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? E estou à disposição. Agradeço também ao professor Robson aí pelos elogios, pelos comentários e por estar aí participando, interagindo. Agradeço também aos demais participantes da live, os alunos, professores, todos aqueles que puderam acompanhar aí. E vamos em frente. Qualquer coisa, podem me sinalizar, tá? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus, uma boa noite. Certo, pessoal. Uma boa noite, um abraço em todos. Vamos finalizando a live por aqui. Obrigado mais uma vez a presença de todos e todas aí. Forte abraço. Boa noite, um abraço a todos.